Boa noite. Neymar não viaja para Bauru e está fora do jogo contra o Noroeste amanhã em Bauru, a partir das 4 horas da tarde. Jogo da penúltima rodada do Campeonato Paulista. Neymar segue treinando normalmente há dias, né? Desde a semana passada, tentando recuperar a parte física, ou seja, né? Transição física para continuar, para ficar 100% bom, porque sabemos que o Neymar está focado no Santos e também pensando na seleção brasileira, porque sabemos que o Neymar quer disputar mais uma Copa do Mundo em seu currículo, na sua carreira. Então, portanto, o Neymar ainda precisa, claro, ainda se provar mais ainda no Santos. E não vai ser dessa vez agora que havia uma expectativa dele jogar contra o Noroeste em Bauru. Neymar não vai jogar, tá bom? Então essa é a informação que eu trago para você, porque às vezes tem muitos torcedores que perguntam: Neymar não vai jogar? Kleber, Neymar joga ou não joga? Eu falei, não, Neymar não joga, tá? Não joga, pelas informações apuradas. Neymar Júnior não viajou e ficou em Santos para, e claro, continuar treinando e também melhorando, assim, cuidando da parte física, fazendo a transição física para que o jogador esteja 110% bom, para que não ocorra talvez de uma possível volta de forma precipitada e que ocorra mais lesões, porque vale lembrar que Neymar tem um histórico enorme de lesões. Ele é um grande craque? Só que o jogador, claro, quando a partir do momento, às vezes, quando não se cuida, surgem muitas lesões, e que isso aí claro, pode acontecer com um jogador que joga bola, só que às vezes a falta de cuidado pode gerar consequências de que quando o jogador não consegue, talvez, manter o mesmo nível do que jogava antes. Assim, que ele, na parte do arranque, na hora de driblar, tentar ser um jogador veloz, porque o Neymar não é mais aquele jogador veloz, todos nós sabemos. Mas um ponto que a gente podemos falar que o Neymar, ele é craque, ele é um jogador, é um gênio, é um jogador que pelo menos tem uma grande visão de jogo, é um jogador que não tem aqueles arranques, mas é um jogador que consegue dar um drible, tem uma boa visão de jogo. Com o Neymar no time, com o Neymar do time do Santos, o patamar do time do Santos é outro. As pessoas falam, Kleber, mas o Neymar não vira mais nada. Não é questão do Neymar não virar mais nada, ele vira sim. Ele é um jogador diferenciado. Por mais que não seja o mesmo Neymar de antes. Isso aí eu vou concordar. O Neymar não joga. Se perguntar, o Neymar não joga como jogava em 2010 a 2011, 12, 13, até 2015, 16. Beleza, concordo. Mas só que o Neymar, ele eleva o patamar do time do Santos. Só que o Santos não pode depender só do Neymar. Isso é um erro grave, muito grave. O ano passado, o Neymar, no sacrifício, conseguiu salvar o Santos da segunda queda histórica para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar aqui. E agora ele não vai poder jogar nesse jogo contra o Noroeste. Aí os outros perguntam, mas por qual motivo o Neymar não vai jogar, não viajou e não vai jogar contra o Noroeste? O motivo? Pois é, gramado sintético. Vocês lembram em uma entrevista do Neymar reclamando que gramado sintético é ruim para a prática do futebol, é ruim para o jogador que é acostumado a jogar com grama e terra? E Neymar reclamou isso ano passado. Isso aí gerou muitas polêmicas. Teve às vezes torcedor que reclamou do Neymar. Só que o Neymar, ele não vai jogar no gramado sintético porque sabemos que o jogador tem grande histórico de lesões e pode também ocorrer uma lesão grave. Pode ocorrer lesão muscular ou lesão no joelho. Porque o gramado sintético, sabemos, ele é duro, não é igual um gramado com grama e terra, é totalmente diferente. E tem outro detalhe, o jogador não pode dar carrinho.
Se der carrinho, pode se machucar, pode ralar a perna, o joelho, dependendo da forma quando vai dar o carrinho no adversário. Não pode, porque aí o jogador pode se machucar, porque o gramado sintético não é igual uma grama normal, uma grama com terra por baixo. Então essa é a diferença. Então o Neymar não joga contra o Noroeste por dois motivos. Um, tá tentando recuperar a transição física, tem que voltar 100 até 110%. Ele está apto para jogar bola, está à disposição 100%, mais de 100% no Santos e mais de 100% também na seleção brasileira. Porque se o Neymar volta de forma precipitada, o que acontece? Se acontecer ele sofrer uma outra lesão muscular, já compromete a carreira dele. Compromete. Porque aí ele pode ficar de fora da seleção brasileira. Talvez isso gere um medo do próprio atleta e também do seu staff. Então, às vezes o pessoal vai pensar, pô, o Neymar pipocou, Neymar... Não, o Neymar não pipocou. O Neymar, ele não vai jogar por dois motivos. Uma que é recuperar a parte física. Segundo, o gramado assim, lá do estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o estádio do Noroeste, é gramado sintético. Não é mais a grama com grama e terra por baixo. Para mim, na minha opinião, com todo respeito, eu sou contra gramado sintético. Para mim, o gramado sintético ele praticamente mata a origem e a tradição do futebol raiz. Essa é a minha opinião. Eu não sei se vocês pensam o mesmo, mas para mim acaba com toda a essência do futebol. Toda a essência do futebol raiz, daquele futebol que a gente vê um grama e terra, que onde os jogadores podem dar carrinho, pode fazer o lançamento, a grama estando boa, bem aparada, o jogador consegue desenvolver o bom futebol, dar bons passes, o jogador pode dar uma arrancada que não tem perigo, talvez ele se machucar, o risco é menor ele se machucar do que no gramado sintético, onde o risco é maior de ocorrer lesões. Então, eu acho que, na minha opinião, eu sou muito contra gramado sintético, tá certo? Bem, agora já falei do Neymar que ficou em Santos se cuidando na parte da transição física, né? Ficou em Santos. Agora há uma expectativa que ele jogue no dia 15 de fevereiro, no domingo de carnaval, no dia 15, no domingo, sem ser domingo agora, amanhã, no outro, no dia 15, contra o Velo Clube de Rio Claro. Agora há uma preocupação. Por quê? O Santos, se não vencer o Noroeste, se perde ou empata, e o Velo Clube vence o Red Bull Bragantino no jogo em Rio Claro, o Santos pode acabar na zona do rebaixamento, se não vencer o Noroeste em Bauru. Mas Kleber, o empate até que vai ser tá bom. Não, o empate não tá bom não. O Santos está 7 jogos sem vencer. Como vai tá bom o empate? Não é possível. Agora há pouco eu estava acompanhando o canal do Ricardinho Martins. Com todo respeito. O rapaz lá que está preocupado que o Santos tá mal. E falou que o empate tá bom. Não tá bom não. O empate do Santos não pode patar mais. Chega. 7 jogos sem vencer. Dentre as quais 6 no Campeonato Paulista. Não pode. É um absurdo isso aí. É um absurdo. Só venceu o Novo Horizontino. E não ganhou de mais ninguém. Não ganhou. Tava vencendo o Guarani, deixou o empate cedeu o empate. Deixou a vitória escapar no último minuto de jogo. Vitória que estava segurada. Empatou com o Corinthians. Poderia ter perdido de goleada do Corinthians, né, dentro da Vila Belmiro. Mas quis o destino que o Santos não era para o Santos perder aquele jogo. Teve falta, lance de bola parada, Gabigol empatou e salvou o Santos na derrota no clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Contra o São Paulo, o Santos jogou muito mal. Mesmo assim, fez 1-0. Empatou, aí depois você deu um empate com o Caleri, que fez um gol de cabeça. O João Basso não fez nada, né? O João Basso ficou parado. Ficou que nem uma estátua.
É inacreditável a zaga do Santos, que é uma mãe, né? A zaga do Santos que parece um queijo suíço, ou seja, cheia de buracos. É isso mesmo. Queijo suíço, ou seja, cheia de buracos. A defesa do Santos é uma mãe. Incrível. O Santos precisa contratar zagueiro. Até agora, Alex Duarte é fraco, mostrou ser fraco. Adonis Frias, que vai ser outro desfalque, não joga. Sofreu lesão na panturrilha. Gabriel Menino, suspenso pela expulsão na derrota contra o São Paulo por 2-0. O Santos sofreu 2 derrotas nesse campeonato, né? Perdeu para o Palmeiras na Arena Barueri por 1-0 e perdeu para o São Paulo por 2-0. Outros jogos, empatou em 1-1 contra o Guarani, 1-1 contra o Corinthians. Acho que depois o Santos empatou outro jogo, agora me fugiu outro time agora. Então, o Santos está muito mal das pernas no campeonato. Muito mal. Mas o Santos amanhã tem que vencer o Noroeste. É tudo ou nada. Não vem com esse papo. Empate, tá bom, tá no lucro, tá bom o escambau de Madureira, para não falar outra coisa. Tá bom o escambau de Madureira. Não dá. Tem que vencer. O Santos não pode vacilar mais. Chega. Já chega. O torcedor não aguenta mais. O torcedor santista está machucado. Está preocupado. Vendo a situação do time que está. Depois daquela nota cretina do presidente Marcelo Teixeira, que eu não vou nem falar, né? Ainda mais vindo com um papo furado de cortina de fumaça, de SAF, de arena, que não vai sair nunca. O torcedor foi enganado. Teve torcedor que tava aí, que legal, arena, tem que só você construir arena mesmo. Para, gente, não caia nessa, não caia. O atual presidente, desculpa, é um mentiroso. Para mim é um mentiroso, mentiu pro torcedor. Agora, tudo bem, eu não sou associado, mas a torcida do Santos, eu peço um recado para a torcida santista. Olha, todos, não deixe de ser, não cancele o sócio rei, tá? Se eu tivesse sócio rei, puxa, eu continuaria e, claro, sem sombra de dúvidas, eu não ia cancelar. Nunca faria isso. Então, torcedor, não cancele o sócio rei. E outra coisa, tem as eleições, não tem? Dá um jeito de tirar essa gestão do poder. Mas tem que ser a gestão. Tem que mudar tudo. Tem que mudar o presidente, diretoria, comitê de gestão. Para mim, os conselheiros, tem que sair de alguns conselheiros de lá, tem que entrar pessoas com a mente mais evoluída, não atrasada, porque a mentalidade da atual gestão de todos que estão lá no clube lá são atrasadas. Não dá mais. Tem que tirar o presidente. Lembra quando o Laor ganhou do Marcelo Teixeira nas eleições de 2009? E aí o Laor fez um belo trabalho no Santos? O time do Santos ganhou 2 títulos por ano, de 2010 a 2012. Mas por que o Santos ganhou? Por causa do trabalho de gestão. Depois que o Laor ficou doente e acabou acontecendo, né, de ele ficar afastado, aí entrou o Odílio Rodrigues, o Santos começou a se perder. E aí fez tudo errado. Onde o Santos começou a quebrar, fez a contratação mais cara da história do atacante Leandro Damião. Foi um absurdo. E você pode ver que os erros constantes de gestões do Santos, pós Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, pós Laor, o Santos começou a decair. Não era mais aquele time que sempre todo ano brigava e ganhava 2 títulos por ano. E poderia ganhar até 3, né? O Santos muito longe. Só que você pode ver que muita sujeira começou a passar por debaixo do tapete. Kleber, mas o Santos foi bicampeão paulista 2015, 2016. Ok, foi bicampeão paulista. Mas muita sujeira foi
jogada debaixo do tapete. Muita coisa errada estava acontecendo. Então, não dá mais. O Santos agora, veja bem, não só a atual gestão, que para mim tem que mudar tudo, e também, cá entre nós, mandar o técnico Juan Pablo Vojvoda não vai adiantar nada. Ah, mas ele é o principal culpado. Tudo bem, ele é um dos culpados pela má fase do time, por escalar mal o time e por substituir mal. Isso aí não há como contestar. Mas a maior culpa do Santos está nessa situação que chegou. Aliás, há tempos que o Santos está em crise, né? O Santos desde 2021 está em crise. Ainda estão comemorando o título da Série B, que é ridículo, patético. Não dá. O torcedor santista tem pavor de Série B. Série B que é um campeonato horrível. E até hoje comemora título. Olha como esses dirigentes apequenaram o clube. O presidente levando taça do vice-campeonato paulista, comemorando o vice-paulista, levando taça da Série B da emissora dele lá. Desculpa, não dá. Eu não gostei. Eu acho que não só eu, toda a torcida santista não gostou. Onde já se viu levar uma taça da Série B para dentro do estúdio? Não dá. Para mim é a prova de que esses caras aí que estão no clube aí, ó, estão apequenando o clube. E por que o Santos não acertou com o Felipe Loyola? Por causa, né? Por que não acertou com o Felipe Loyola? Não acertou com o chileno por causa que o Santos tem fama de ser um mau pagador. O Santos ofereceu 6 milhões de dólares, aí demorou, aí parece que o Huachipato enrolou, o Independiente da Argentina enrolou, o Santos acabou... O Santos parece que já acabou desistindo, aí o Pisa da Itália ofereceu 7 milhões de dólares e levou o jogador. Será que o Santos não tinha 7 milhões de dólares para pagar no Loyola então? Já que o Pisa ofereceu 7 milhões, por que o Santos não cobriu? Oferecia 8? Mas só que o problema é que o Santos tem fama de ser um mau pagador. E você pode ver que não o Independiente, mas o Huachipato do Chile exigiram garantias bancárias para que o Santos não pise na bola como nas outras vezes acabou pisando. Tipo, comprou jogadores, mas não pagou. Lembra da gestão Pérez, em 2019? Comprou Soteldo, não pagou. Comprou Felipe Aguilar, o zagueiro colombiano, também não pagou. Comprou o meia Cueva, o peruano, junto ao Krasnodar da Rússia. O Santos também não pagou. E o Santos sofreu anos depois com o transfer ban. Essas 3 bombas na época que eles compraram, só que não realizaram o pagamento. É muita incompetência, né? Muita incompetência. Por isso que o Santos está nessa pindaíba que está hoje. É por isso que o Santos acabou caindo para a Série B. Começou a surgir outro presidente, outros dirigentes que são os acéfalos da bola. Ou seja, não entendem nada de futebol. Não entendem nada. Bom, não vou falar mais sobre esse assunto que já deu o que falar, né? Bom, agora o Santos que já está lá em Bauru, né? O Santos que realizou o último treino hoje de manhã no CT Pelé. À tarde, a delegação de Santista viajou para Bauru, visando o jogo de amanhã à tarde, às 4 horas, 16 horas no horário de Brasília, contra o Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Santos, provável Santos, que enfrenta o Noroeste de Bauru amanhã à tarde, às 4 horas, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Basso, Luan Pérez e Vinícius Lira. Meio campo com João Schmidt, Gabriel Bontempo e Roleiser. Roleiser que pode ser a novidade. Ou Miguelito. A dúvida entre Roleiser ou Miguelito, tá? No meio campo. E o ataque
com Barreal, Rony e Gabigol. Esse é o provável Santos para o jogo de amanhã, tá? Então, por enquanto, no meio-campo, entre João Schmidt, Gabriel Bontempo e também agora no meia, fica a dúvida entre Roleiser ou o Miguelito. Um dos dois podem ser a grande novidade. Assim, pode ser os titulares começam jogando amanhã no jogo inicial contra o Noroeste, na partida inicial contra o Noroeste de Bauru. Então, Miguelito ou Roleiser, há essa dúvida por enquanto. Bom, e outra novidade também que o Santos... o Santos, daqui a pouco eu vou falar dos jogadores que não viajaram, tá bom? E a novidade também do elenco que estarão relacionados são o zagueiro João Ananias, né? O João Ananias, o zagueiro da base, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi relacionado. E também o atacante, o Nadson, o atacante Nadson, de 17 anos, também está relacionado, uma das grandes joias da base do Santos. Esse menino joga muita bola. Eu acho que seria interessante se o Vojvoda colocasse, pelo menos para ele jogar uns 20 minutos, dar umas pequenas minutagens, para ver se ele não sente muito, se ele pode. E claro, o Santos ganhando, vencendo o jogo, seria interessante colocar esse garoto para ver como seria talvez o rendimento dele dentro de campo. Porque eu acho que vai ser muito interessante se o Vojvoda pelo menos colocar o jogador para dar chance, dar uns 15, 20 minutos, só para ele sentir, né, no time profissional, ganhar confiança, ganhar casca, né? Espero que ele coloque, mas não acredito muito que o Vojvoda vai fazer isso, porque o Vojvoda é muito conservador, né? Muito conservadorismo. Eu detesto técnicos que são muito conservadores, eu não gosto. Igual o Carille, era a mesma coisa. Entra técnico, sai técnico, é muito conservador. Não quer nem saber de dar chance para os jovens atletas do Santos. Eu acho, para mim, ridículo. Muito ridículo. Tem que dar chances, sim. Seria interessante ele colocar o Nadson. Então, são as novidades dentre os relacionados para o jogo de amanhã à tarde. E também, agora, dos jogadores que não viajaram e também os desfalques, o Neymar, com transição física, e também não pode jogar em gramado sintético, porque pode ocorrer mais uma lesão. Então o Neymar ficou em Santos para se cuidar, para continuar na transição física e estar 100% ou até 110% totalmente recuperado para poder jogar no Santos e também, claro, ter chances, né, já de ser convocado pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o técnico italiano, nos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Então, o Neymar Júnior ficou em Santos, não viajou com a delegação santista para Bauru. E também Zé Rafael foi preservado, não viajou também para Bauru, tá? O Zé Rafael não joga, então foi preservado, então ficou em Santos, então viajou junto com a delegação santista. E também o Santos não vai contar com o Adonis Frias, com a lesão na panturrilha, está fora, está vetado, não joga contra o Noroeste de Bauru, tá bom? Então são essas informações que eu trago para você, né, apurando através dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube. Então o Santos não vai poder contar com esses jogadores principais. O Neymar, né, vai fazer, claro, é um jogador importante, diferenciado, sim, com certeza. Mas o Santos vai contar com o que tem agora no momento de melhor. Aliás, não está de melhor nada não, né? Porque enquanto até agora o time é uma decepção, é uma vergonha. E outra coisa, o Santos não venceu o Noroeste, não venceu o Velo Clube. E cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, fecha as portas imediatamente da Vila Belmiro e também do CTR Pelé. Porque se o Santos cai, vai ser maior vergonha cair no Paulista do que ter caído na Série B do Campeonato Brasileiro em 2023.
tá bom? Vamos lembrar disso. Tem muita gente esquece. O Santos, se cair para a Série A2, além de fecha as portas já do CTR Pelé e da Vila Belmiro, porque para mim é uma vergonha. Vai ser uma vergonha histórica. Pior do que a queda para a Série B em 2023. A queda para a Série A2 do Campeonato Paulista será pior do que a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. É uma vergonha. O clube da grandeza do Santos está na situação que está. Só passando vergonha, só colecionando vexames. Já chega, não dá mais. Amanhã é vencer ou vencer. Não vem torcedor falar, ai, empatezinho tá bom, tá bom nada. Tá bom escambau de Madureira. Não tá. Não tá. O Santos tem que vencer. Amanhã é vencer ou vencer, não há outro pensamento. Venceu o Noroeste e venceu o Velo Clube de Rio Claro na Vila Belmiro. No dia 15, no domingo de carnaval. Tem que vencer. Eu espero que o Santos amanhã consiga uma grande vitória amanhã contra o Noroeste. Traga os 3 pontos, não deixa de ser obrigação. É isso aí, então amanhã é vencer ou vencer. Vamos lá, provável Santos, vamos repetir para vocês aqui. Ó. Provável Santos com Gabriel Brazão. Na defesa, Igor Vinícius. Nas laterais, Igor Vinícius e Vinícius Lira na lateral esquerda. Na zaga, Luan Pérez e João Basso. Meio campo com João Schmidt, Gabriel Bom Tempo. Até que enfim vai dar a chance pro Gabriel Bom Tempo, né? Já passou da hora, né, Voivoda? Vamos lá, Gabriel Bom Tempo formando meio de campo com o João Schmidt. E a dúvida fica entre Roleiser ou Miguelito, que começam jogando. E no ataque com Barreal, Rony e Gabigol. Esse é o provável Santos para o jogo de amanhã à tarde contra o Noroeste em Bauru. Pode haver umas pequenas mudanças, mas por enquanto essa escalação aí, esse é o provável Santos que enfrenta o Noroeste amanhã em Bauru. O jogo será às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. Amanhã tem que vencer, porque se não vencer, o Santos corre sério risco. Se perder amanhã ainda, vai ser pior ainda. Se perder para o Noroeste, o Santos pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. E aí vai jogar a última rodada. Tem que vencer o Velo Clube e depender de outros resultados. O Santos não pode passar por isso não. Tem que vencer. Amanhã o jogo terá transmissão no streaming HBO Max, tá? HBO Max, transmissão exclusiva da HBO Max amanhã, um jogo entre Noroeste e Santos, Alfredo de Castilho em Bauru, a partir das 4 horas da tarde, 16 horas. Santos, pelo amor de Deus, Santos, vamos vencer, Santos! Não só eu, a torcida do Santos não aguenta mais. Chega! Vamos virar o jogo o mais rápido possível. Vamos começar a reagir. Vamos pelo menos traga alegria para o torcedor santista. Não estrague o final de semana do torcedor santista. Só isso que eu peço, Santos. Jogadores, tomam vergonha na cara. Joguem bola, tá? Come grama. Joga com vontade. Se for possível, jogue, tenta fazer 1, 2, 3. Não é fazer 1-0 e achar que tá bom, não. É pra meter 2, 3-0. Por isso que o Santos dos anos 60 foi o maior time do planeta. Porque aquele time do Santos fazia 1-0 e não relaxava. E tinha o camisa 5 do time do Santos, maior camisa 5, dava bronca no time todo. Até o Pelé não saía das broncas. Não conseguia fugir das broncas. Eu falo de Zito. Esse foi eterno capitão. Esse cara, ele conseguiu fazer com que o Santos jogasse bola. Ele dava bronca em todo mundo. O Santos precisa de um Zito nesse time aí. Infelizmente não tem.
E para mim é uma vergonha. O João Schmidt não deveria nem usar a faixa de capitão do Zito. Daqui a pouco falta o Zito descer lá do céu. Pegar e gritar na orelha do técnico, do presidente, toda a gestão incompetente aí, ó. Falar, pelo amor de Deus, tira essa faixa de capitão desse João Schmidt. Ele não tem postura de capitão. Não tem. É complicado, é complicado. Amanhã eu espero que o Santos vença. Amanhã espero que o Santos vença, que os jogadores tomem vergonha na cara e que o time demonstre vontade, brio, né? Sangue nos olhos para vencer o Noroeste amanhã, que não deixa de ser mais que obrigação. E que venha a vitória do Santos. Bom, gente, foi só isso. Segunda-feira, se Deus quiser, eu volto para falar da vitória do Santos. É o que eu mais quero nessa vida. Não só eu, todo torcedor santista. Um forte abraço. Valeu, galera. Tchau.